Olá, meus irmãos, bom dia. Nós vamos estudar hoje a última lição, desse trimestre, né, que está encerrando hoje. E a lição ela é muito interessante, é uma lição muito boa. Ela fala sobre um povo chamado igreja. E é um privilégio para mim poder lecionar esta última lição, e é que nós vamos conversar um pouco sobre esse tema. Quero cumprimentar a cada irmão membro da igreja e também aqueles que estarão participando, assistindo, ouvindo essa palavra ao longo dos dias, ao longo do tempo. Mas nós vamos orar antes para a gente poder iniciar sob a direção do nosso Deus. Pai Santo, nós te louvamos por mais esta oportunidade. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de poder estudar sobre essa lição tão preciosa. Muito obrigado pelas lições desse trimestre. Muito obrigado pela autoria. E nesta hora, Deus, nós queremos pedir que o Senhor abençoe a nossa vida, nos dando entendimento, compreensão sobre a igreja. Qual é a importância da igreja, o valor da igreja. Nós te agradecemos por esse estudo tão importante e que ele produza os efeitos necessários para o nosso crescimento e pelo nosso amor à igreja, porque sabemos que a igreja foi criada, foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo. Nós oramos, ó Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto básico, texto bíblico para esta reflexão de hoje, para essa lição, no livro de Atos, capítulo 1, 2 e 3. Esse é o texto sugerido. Mas o texto básico, aliás, o texto áureo, nós encontramos em Atos, capítulo 1, verso 8, que eu faço nesta hora a leitura. Diz assim: mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra. Leio nessa versão King James, uma versão bastante interessante. Um povo chamado igreja. No Evangelho de João, aliás, no Evangelho de Lucas, Jesus sai da Galileia e vai na direção de Jerusalém. Agora, no livro de Atos, a igreja sai de Jerusalém e vai até os confins da terra. Podemos entender os dois livros de Lucas nessa relação com a geografia. Diz o autor, que no Evangelho Lucas narra a missão de Jesus. E em Atos, ele narra a missão da igreja, que é justamente dar prosseguimento à missão de Jesus. Então, a igreja é esse grupo, de irmãos e irmãs que comissionados foram por Jesus para fazer missões, para a obra missionária, que é a pregação do Evangelho a todas as pessoas, não somente no local que nós estamos, mas em todo o mundo. O primeiro ponto dessa lição diz assim: a igreja nasce recebendo o poder do Espírito. Na verdade, ela usa essa expressão. Eu gosto mais de pensar que a igreja nasce recebendo o Espírito Santo. Mas não está errado, porque é o Espírito Santo quem capacita e quem dá o poder, quem trouxe o poder, quem empodera a igreja para que a igreja faça a obra missionária. É dito de modo repetitivo em nosso meio que o livro de Atos dos Apóstolos deveria se chamar Atos do Espírito Santo. Mas convenhamos que o Espírito Santo age em nosso meio usando homens e mulheres que se submetem inteiramente ao seu poder. E, como nós já lemos,
em Atos capítulo 1, verso 8, diz assim: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então a igreja tem esse poder para evangelizar, poder para pregar, poder para curar, poder transformar em Jesus, no nome de Jesus. Então é isso que nós vamos entender aqui. O que temos aqui é uma relação abrangente da atuação missionária da igreja. Recebendo o poder do Espírito Santo, o povo de Deus recebe a capacitação de ser testemunha tanto em Jerusalém quanto em qualquer outro lugar até os confins da terra. Então é o Espírito Santo quem dá o poder. O poder não é nosso, o poder não é do homem, o poder é do Espírito Santo que nos dá, que dá ao homem então esse poder para fazer a obra, mas o poder é do Espírito Santo. A igreja, ela é um povo em movimento, diz a autora, né? Não se pode conhecer uma igreja que não atue de forma enganjada com a obra missionária. O poder de Deus na igreja não é para a operação de milagres, ou ainda para conceder alguma notoriedade à igreja por si só, mas sim para salvar vidas, salvar almas. Que privilégio incrível é participar desse trabalho divino. Então, o poder que a igreja ela recebeu não é o poder para que ela saia fazendo milagres ou ela se destacar como se ela fosse uma super igreja ou um super povo ou alguém de destaque. Não. A missão da igreja, o poder da igreja, o poder dado pelo Espírito Santo é para que essa igreja ela faça a obra de missões, ou seja, pregar o Evangelho. Esse é o poder, esse é o empoderamento que a igreja recebeu do Espírito Santo. A igreja espalha-se por toda a terra. É o segundo ponto desta lição. Jamais foi plano de Deus que o seu povo ficasse concentrado em um determinado lugar. Absolutamente. Se lermos Gênesis 11, veremos a tragédia de um povo que se reúne para descobrir os mistérios de Deus. Nisso, o próprio Deus resolveu espalhá-los. Os irmãos lembram? O autor aqui, ele refere-se quando o povo se uniu, né, se juntou para fazer ali a Torre de Babel, conhecida como a Torre de Babel, que eles queriam chegar a Deus e conhecer Deus, né, ver Deus. E no verso 11 de Gênesis capítulo 8, nós lemos assim: assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra, e pararam de edificar a cidade, ou edificar ali aquilo que eles queriam fazer. Então, o próprio Deus se encarrega de espalhar. E alguém disse, em certa ocasião, que há duas ações, né, que a igreja precisa fazer. Duas ações. A primeira é a ação de juntar. Então, nós juntamos o povo, nós chamamos o povo à igreja, nós convidamos o povo à igreja, nós chamamos o povo para ser igreja. E a igreja é essa entidade espiritual que se junta para glorificar a Deus, para aprender, para se preparar, para treinar, mas ela não pode ficar somente nisso. A igreja ela se junta, mas ela tem como objetivo espalhar. Então é a igreja espalhada, é a igreja fora das quatro paredes que ela faz a obra que precisa ser feita. E se a igreja não pode fazer isso, ela tem outras maneiras de fazer, mas de um modo geral é a igreja que foi chamada para juntar e para espalhar. O povo de Deus precisa ser espalhado. Quando isso não acontece, o próprio Deus providencia um meio
para que isso aconteça, e isso inclui a perseguição. O falecido pastor Edson Queiroz costumava dizer que a igreja que não cumpre Atos 1:8, ela experimenta Atos 8:1. E o que é que diz em Atos 8:1? Diz assim: no mesmo dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e também de Samaria. Então, há essa ação de Deus, essa providência de Deus, que às vezes usa até a perseguição para que a igreja cumpra a obra como tem que ser feito. No livro de Atos, a igreja está espalhada e temos uma amostra de como Deus estava agindo em meio aos mais diversos povos daquela época. No capítulo 2, por ocasião do derramamento do Espírito Santo na festa de Pentecostes. Com a Jerusalém lotada, o Senhor gera um ambiente propício para uma mensagem de poder de Pedro, que culmina na conversão de quase 3.000 pessoas, né? Sem dúvida alguma, um avivamento sem precedente na história da igreja. Há quem diga que Atos 2 é o contraponto de Gênesis 1:1, pois se em Gênesis houve confissão, no outro houve conversão. Em Atos 2 há o registro de 3 sinais exteriores desse derramamento do Espírito e um sinal interior. Os exteriores foram vento forte, línguas como que labaredas de fogo e uma fala em idiomas que os discípulos não conheciam. O interior foi o recebimento do poder do Espírito Santo. Então, foram esses os acontecimentos que ali envolveram a descida, a manifestação, a descida do Espírito Santo. Aprendemos um pouco mais quando Deus quis, na verdade, além de cumprir a profecia, manifestar seu poder, o poder do Espírito Santo que acabara de descer, que romperia as barreiras das nações, entre elas e das línguas diferentes, e o Evangelho seria pregado a todas as gentes. Então, essa manifestação, né, esse milagre das línguas, isso foi uma demonstração de que Deus queria que todos os homens, em todos os lugares, independente de nação, de raça, conhecessem o Evangelho que salva, que transforma, que muda. É significativo saber se hoje as organizações que editam e imprimem a Bíblia já a divulgam em quase todas as línguas do mundo. É o poder atuante do Espírito Santo que tem feito isso. O Espírito Santo, ele desceu com poder sobre o seu povo, poder para testemunhar e o poder para pregar o Evangelho. Então esse poder está na igreja, e a igreja que leva essa mensagem, que faz a obra e leva essa mensagem a todas as pessoas. A igreja opera milagres em nome de Jesus. Esse é o segundo ponto da nossa revista. Em Atos 3, temos um outro episódio padrão. Trata-se do primeiro milagre realizado na era apostólica. Todos aqui iam ao templo em Jerusalém para pedir. Pedro e João pedindo a Deus e o coxo aos homens. Os apóstolos pretendiam chegar à porta dos céus. O coxo tinha como seu limite a porta principal do templo. Os apóstolos subiam com as próprias pernas. O homem coxo era colocado todos os dias à porta do templo. Uma porta que tinha o nome de Formosa, mas que abrigava um homem que vivia numa situação de vida nada formosa.
Uma lição que nós aprendemos aqui é que se a gente traça um paralelo, né, o que é possível ser feito, é com a igreja que vai ao templo e os perdidos que estão do lado de fora do templo. Espera-se algum tipo de generosidade daqueles que possuem algum senso de espiritualidade. Alguém já disse que a verdadeira espiritualidade é aquela que nos remete para fora. Quando a igreja se fecha em si mesma, deixa de ser espiritual, ela deixa de ser evangélica. Isso é uma grande verdade, né? A igreja, ela não pode se fechar em si mesma e fazendo lá seus cultos, suas reuniões, e ainda que isso seja algo bom, mas é preciso a gente entender qual é a missão da igreja. Então a missão da igreja é pregar o evangelho. Se ela não faz isso, ela está falhando. Outro paralelo também, os apóstolos aqui representam uma igreja que não tem medo de dizer ao mundo: olha para nós. Para tanto, a igreja não pode portar-se de modo pequeno ou incoerente em relação ao que crê e vive. Cabe à igreja prestar um testemunho à sua comunidade que seja autêntico. A fala dos apóstolos foi contundente neste ponto. Atos dos Apóstolos, 3:4, assim, fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: olha para nós. O coxo esperava receber algo dos homens e acabou recebendo algo que estava nos homens. Achei muito bonito essa colocação. Às vezes a gente fica esperando das pessoas, mas é bom a gente observar, ver o que as pessoas têm de bom para nos oferecer e a gente imitá-los. A palavra liberada foi de uma ousadia espiritual impressionante, diz a autora. A consciência de que não tinham prata ou ouro e a convicção de que tinham autoridade do nome de Jesus. A fala de Pedro e João ecoa até hoje. Atos capítulo 3, verso 6 diz assim: então Pedro lhes disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda, levanta e anda. Para guardar no coração. A igreja do Senhor Jesus encontra poder no nome de Jesus, não nos nomes dos membros que a compõem. Há poder no nome de Jesus. É preciso lembrar disso. Então, hoje, tem muita gente se abdicando de poderes que, de fato, não é assim que que deve ser. Então, há pessoas que se colocam aí como se fosse quase um Deus, quase um Jesus, né? E achando que é alguma coisa, mas não é. O poder não é dele, o poder não é de ninguém, o poder é do Espírito Santo, embora ele, o Espírito Santo, tenha nos dado para fazer a obra da evangelização. Para guardar no coração. A igreja do Senhor Jesus encontra poder no nome de Jesus, não em nome dos membros. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não podemos nos deixar seduzir pelo poder dos homens. A igreja precisa persistir em seu chamado de ser somente de semente de mostarda. Em Mateus capítulo 13, do verso 31 e 32, Jesus apresentou-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é comparado a um grão de mostarda que um homem pegou e semeou em seu campo. Mesmo sendo a menor das sementes, quando cresce, é a maior dos arbustos e torna-se uma árvore, de modo que as aves do céu vêm
e se aninham em seus ramos. Destaco aqui a inevitabilidade do crescimento do reino de Deus, uma vez que algo muito pequeno pode ser um resultado completamente fora de proporção. Então, a igreja que começou bem pequena, como uma semente de mostarda, esta semente germinou, cresceu, e hoje a igreja está espalhada pelo mundo e é muita gente. Só batista, né? Só batistas, nós temos aqui no Brasil em torno de 1.700.000. Os evangélicos como um todo estão aí na beira de 30% ou 40%, né, dos evangélicos, e estima-se que até essa nova pesquisa do IBGE, quando sair agora, os evangélicos sejam a maioria. Glória a Deus por isso. A igreja de Deus tem a sua agenda em Deus e não nos homens. Temos um chamado: servos, testemunhas de Jesus e do seu evangelho a todas as pessoas do mundo. Então, neste fim de conversa, e agora já finalizando a nossa lição, o autor fala a respeito disso. Antes de encerrar, diz assim: assim, então, o evangelho é a verdade que vem de Deus, que foi confiada a nós. Nossa responsabilidade é apresentá-lo de forma tão clara, coerente e convincente quanto possível, e como os apóstolos, discuti-lo tão persuasivamente quanto pudermos. Ao fazermos isto, confiaremos no Espírito Santo da verdade para dissipar a ignorância das pessoas, vencer esses preconceitos e convencê-las sobre Cristo. Então, a igreja tem essa missão. Tem o poder e tem a verdade, que é a palavra de Deus. Então, a igreja recebe o poder, recebe esse empoderamento para que ela faça a obra, pregue a palavra de maneira, como diz o autor aqui, de maneira clara, coerente e convincente. Porque o Evangelho, ele é o poder de Deus para transformar este mundo, e somente o Evangelho pode mudar a situação desse mundo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude para que nós sejamos igreja, mas não igreja entre quatro paredes, mas igreja verdadeira, igreja fiel, igreja que sai às ruas, igreja que abençoa vidas, igreja que dá testemunho, igreja que vive e anda segundo a vontade do Senhor. Que Ele nos abençoe e que nos faça igreja, né? Igreja verdadeira, igreja comprometida, igreja que é esse povo que vai para o céu, esse povo que serve ao Senhor e o faz com alegria. Que Deus nos abençoe, Deus nos ajude. Eu quero finalizar desejando aqui a todos uma boa semana no nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado por esse momento, obrigado por essa lição. Como é precioso saber que a igreja somos nós. E nós precisamos, a Deus, cada vez mais andar segundo a sua vontade. Abençoe cada pessoa que estiver assistindo essa palavra e aquilo que nós não falamos aqui, que Teu Espírito Santo possa ajudar a completar no coração de cada um. Dá-nos, ó Deus, o poder do Espírito Santo para fazer a sua obra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.